Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas e convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com alegria que nós estamos aqui para mais um culto a Deus. Agradecemos a Deus pelo dia, agradecemos a Deus por estarmos aqui, por esse tempo de louvor, por você que está conosco, aí onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, ao nosso Deus. Nós vamos passar a palavra de Deus e eu quero te convidar para orarmos. E nessa oração, peça para o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado até aqui, por esse tempo na tua casa, por esse tempo de louvor. E agora nos colocamos, ó Deus, com humildade, com reverência, com temor diante da tua palavra. E pedimos que todo impedimento a ela seja vencido, destronado, que ela nos alcance para cumprir em nós o propósito para o qual o Senhor a envia. Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Muito bem, querido. Nós estamos estudando nas quartas o livro do Apocalipse e já vimos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, onde termina o tempo da igreja na terra. Capítulo 4, nós ainda vamos ver quarta-feira que vem, mas já começa dizendo, e vi uma porta aberta no céu. Então nós vamos abrir um parênteses, conforme havíamos combinado, porque se a igreja vai para o céu, o nosso tema hoje ela vai antes, durante ou depois do período chamado Grande Tribulação. Então o tema nosso hoje é esse. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero dizer que nós não devemos escolher o que queremos crer. Tipo assim, você observa as versões e escolhe uma. E está sempre aberta uma nova versão. Nós devemos crer no que está escrito. Você lê o que está escrito, confirma o que está escrito, e devemos crer na palavra e dentro do propósito para o qual ela foi escrita. Outra observação é que nós não podemos dogmatizar, aumentar ou diminuir o texto. Dogmatizar é dar caráter de indiscutível, né? Como algumas pessoas sobre o tema dizem, eu garanto para vocês que será assim ou não será assim. Os fariseus, na época de Jesus, avocaram para si a responsabilidade de avisar Israel quando o Cristo chegasse. E o Cristo chegou, e que tragédia, porque eles entenderam que ele não era o Cristo, em vez de ele ter o Espírito Santo, entenderam que ele tinha demônio, e ele era o Cristo e cheio do Espírito Santo. E eles falharam miseravelmente naquela segurança, naquela arrogância religiosa deles, dando caráter de indiscutível. Aumentaram leis, diminuíram. Jesus não respeitou nem o aumento e nem o que eles diminuíram. Jesus não observou a lei deles dentro da interpretação deles. Então é sempre perigoso a gente praticar isso. E uma terceira observação é que nós devemos entender que a palavra de Deus, fora do propósito para o qual ela foi enviada, ela não é mais palavra de Deus. Então você pode observar que muitos lançam mão da palavra de Deus com outros objetivos, né? Com o objetivo de entender o que Deus está falando. Alguns querem vender, outros querem lucrar, outros querem defender seus pontos de vista, o seu conceito, a sua religião. Mas qualquer palavra de Deus, quando ela é usada fora do propósito, ela não é mais palavra de Deus. Se ela foi usada dentro de um propósito humano, ela se tornou palavra humana.
Se ela foi usada dentro de um propósito religioso, ela se tornou uma palavra daquela religião. O diabo, quando usou a palavra de Deus para provar Jesus, ele citou a palavra de Deus, mas fora do propósito, e ela se tornou a palavra do diabo. E Jesus repreendeu ele com a palavra de Deus. Mas veja que ele também citou a palavra de Deus fora do propósito, como muitos têm feito, muitas seitas têm feito, e a palavra deve ser interpretada dentro do propósito para o qual o texto diz que ela foi dada. Dentro deste assunto, a igreja passará ou não pela grande tribulação, a gente vê muitas explicações que, às vezes, numa análise simples do texto, você vê que ela não se sustenta. Alguém diz, sim, a igreja passará. E apresenta algumas que eu mais ouvi. A parábola das 10 virgens, porque as 5 loucas os ímpios, e as 5 prudentes são os salvos, e quando a meia-noite tocou, quando a meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o esposo, elas estavam juntas, então isso se deu no final da grande tribulação, e uns entraram no reino e outros foram perdidos. Não é isso que o texto está dizendo. Primeiro, porque a Bíblia nunca diz que metade se salva e metade se perde. A Bíblia diz o contrário, diz que a maioria se perde e poucos se salvam. Depois, os ímpios na Bíblia nunca foram chamados de virgens, de branco, querendo encontrar com o noivo. Os ímpios não querem encontrar com o noivo, não estão à procura do noivo, não tem lâmpadas. Então, o texto não sustenta como fundamento para isso. Outro fundamento, outro texto usado é o Êxodo. Moisés, ele também passou pelas pragas. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação, porque quando a tribulação veio sobre o Egito, Moisés e o povo do Egito estavam lá. Então, o povo de Deus sempre vai passar por tribulação. Não é isso que o texto diz. Você vai ver que o povo de Israel, mesmo no Egito, eles estavam num lugar à parte, na terra de Gósen. E a tribulação não chegou na mesma proporção até eles. E outra, eles não foram salvos porque estavam na terra de Gósen. Quando houve pena capital, quando houve morte, é que eles foram salvos. Então, quando eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, eles foram salvos. E aí os outros foram dizimados, se perderam. O texto não sustenta esse pensamento. Dizem também de Noé. Noé estava no dilúvio. Noé estava lá na grande tribulação. Por isso a igreja passará pela grande tribulação, porque Noé estava na tribulação, ele estava lá no dilúvio, juntamente com todo mundo, ele recebeu os dissabores do dilúvio. Você conhece a história de Noé, você sabe que Noé ele foi preservado do dilúvio, na arca que Deus o mandou, e ele não foi preservado para ser salvo, não. Ele foi preservado para um propósito de depois procriar. Quando ele saiu da arca, Deus mandou ele dar continuidade que ele havia dito a Adão. Então ele não foi salvo coisa nenhuma. Depois a vida de Noé teve seus perrengues, teve suas lutas. Ele voltou para a vida, teve problema com os filhos. Quem foi salvo do dilúvio foi Enoque. Se você ler em Hebreus 11:5, você vai ver que Hebreus, o 7º depois de Adão, ele andou com Deus e Deus para si tomou para não ver a morte. E ele foi salvo do juízo do dilúvio, ele viveu antes do dilúvio. E Enoque é um tipo de igreja, porque a igreja será arrebatada e não experimentar a morte, não vai experimentar a morte. Paulo diz, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. E Enoque foi um que, assim como a igreja, andou com Deus e Deus para si tomou para não ver a morte. Ele, sim, representa a igreja e foi salvo do dilúvio, não Noé. É mais um texto que não se sustenta. Um outro texto usado, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim para testemunho de todas as nações. Mateus 24:14. E aí se conclui precipitadamente, porque o evangelho do reino será pregado a todo mundo,
e tem muitas nações que ainda não foram evangelizadas, então não devemos esperar Jesus agora, porque tem muitas nações. Só que o texto está dizendo que o evangelho do reino será pregado. Não é evangelho da graça. E depois virá o fim, e nós não estamos aguardando o fim. O fim é depois do milênio. Nós estamos aguardando o arrebatamento e depois o milênio. Então não é correto dizer que o evangelho do reino foi pregado, então o arrebatamento, não. Nós não estamos aguardando o fim e que o evangelho que será pregado é o evangelho do reino. Outro argumento ainda é que Deus sempre permitiu as tribulações em todo o tempo no seu povo na terra, conforme os textos que eu acabei de citar aqui. Deus sempre permitiu que o seu povo passasse por tribulação. Por quê? Justo a geração de Laodiceia, de Filadélfia, não passaria. Por que a geração do arrebatamento não passaria? Antes de dizer por quê, como eu disse no começo, nós devemos crer no que está escrito e não dizer por quê. Se alguém me disser por quê, eu falo, porque está escrito. Quem escreveu isso aqui foi Deus. É um livro de Deus. Ah, mas a igreja sempre passou por tribulação. Mas Mateus 24, 21, fica claro, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve. Está descartando todas as outras. E nem jamais haverá. Texto limpo. Não precisa de interpretação. Haverá um período, e Mateus registrou isso, Marcos registrou isso, e Daniel registrou isso. Eles não se falaram, eles não combinaram. Nós vamos ver daqui a pouco que Marcos também citou esse texto. E lá em Daniel 12, 1, está aqui 12, 1, diz assim, ó, e nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, 550 anos antes de Cristo. Falar que a grande tribulação seria um período como nunca houve, nem jamais haveria, portanto nós não podemos vincular ela a qualquer pretexto, a qualquer outro acontecimento que já teve na face da terra. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, queridos, um último texto que se argumenta, os eleitos. Está lá em Apocalipse 13, 7, falando que o anticristo ele vai pelejar contra os eleitos, ou os escolhidos, dependendo da sua versão. Portanto, lá em Apocalipse 13, 7 já está acontecendo a grande tribulação, e se tem eleitos lá é porque é a igreja, então a igreja estará aqui na grande tribulação. Outro texto junto com esse daí, que fala dos eleitos, é Marcos 13, 20. Fala que por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados, porque se eles não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Vou até abrir aqui em Marcos 13, 20, onde diz isso. Só que nós devemos ler o versículo 19 também, que diz assim, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. E se você ler do 14 até o 19, você vai ver que o período ali está falando da grande tribulação, e uma vez que eu li o 19, eu vou ler o 21 também. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos. Então, observe que o texto de Marcos, que ele diz, o tempo foi abreviado por causa dos escolhidos, então os escolhidos que estarão aqui na grande tribulação. Não, esses escolhidos nada tem a ver com a igreja. Vê que eles estarão aqui e alguém vai dizer para eles, olha o Cristo, olha o Cristo. Jesus diz, quando eles disserem para você, olha o Cristo, não acredite, não vão atrás.
Quando que alguém vai dizer para a igreja, olha o Cristo? A igreja tem o Cristo desde sempre. Quem vai estar sob o fogo cruzado do inimigo na grande tribulação, sendo dizimado a pontos de ser eliminados da face da terra, será os judeus. E o desespero deles será tão grande que Jesus advertiu eles dizendo, muitos falsos profetas vão falar para vocês, o Cristo está aqui, o Cristo está lá. Ele falou, não vai atrás. Por quê? Porque quando o Cristo vier, isto será tão evidente que não vai precisar ninguém dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Jesus não disse, veja bem, vê se é o Cristo antes de ir. Ele falou, não vá. Se alguém disser, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vá. Não é. Por quê? Porque quando ele se manifestar nas nuvens, isso será visto em todo o mundo, todo olho verá. Ninguém vai precisar dizer, ei-lo aqui. É como o sol, quando o sol nasce. Não precisa você falar para alguém, o sol está lá, o sol está aqui. Você sabe. Ele ilumina toda a terra por onde ele passa. Então, esses escolhidos aqui, não se refere à igreja, porque imagine alguém dizendo para a igreja, ei-lo aqui, ei-lo ali, e está dentro do período da grande tribulação. E o texto lá de Apocalipse 13, 7, que fala dos escolhidos, escolhido é um termo usado para a igreja, para os salvos, para os santos que serão salvos na grande tribulação, para os judeus, não só para a igreja. É os escolhidos de Deus. Então, você vai ver em Isaías 65, 9, falando do povo de Deus como os eleitos, os escolhidos que herdam a terra. Isso desde lá, de antes. Eles são chamados de eleitos. Paulo dizia, eles pertencem à eleição. Amém, queridos? Então, 6 argumentos que nós estamos explicando aqui, que eles não se sustentam. Indo ao tema, a grande tribulação. Muito bem, todos sabem que haverá uma grande tribulação. Há consenso entre os pregadores que ela será de 7 anos. Aí a gente começa perguntando, é um período de 7 anos e todo mundo sabe, todo mundo concorda, ninguém pensa diferente, que é um período de 7 anos e que eles estarão divididos em 2 partes de 3 anos e meio. Bom, de onde veio essa crença? O que é a grande tribulação? Grande tribulação é um período descrito na Bíblia, está revelado em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18. Tudo que vai acontecer ali do capítulo 6 até o capítulo 18 é a grande tribulação. Ali está as 2 partes. Está revelado ali. Ali é a grande tribulação. Por que 7 anos? Por que não é 6 anos e meio? 6 anos e 10 meses? 7 anos e meio? 8? Por que a grande tribulação, que está em Apocalipse 16 ao 18, ela é de 7 anos? Da onde vem? Vamos começar lá da origem, para a gente ver o que o texto nos mostra. Aí eu convido você para acompanhar comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9. Nós vamos ver em Daniel 9:3 que Daniel voltou o rosto ao Senhor para o buscar. Daniel tinha tido 2 grandes revelações. Ele teve as revelações dos impérios mundiais antes deles acontecerem. E depois ele teve uma revelação dos imperadores. E ele estava preso na Babilônia, juntamente com o povo de Israel. Havia se cumprido os 70 anos, os irmãos sabem disso, profetizado por Jeremias, e chegou a hora dele ir embora. Ele queria saber o que ia acontecer com o povo de Deus. Ele falou, e eu virei o meu rosto para o Senhor, e para o buscar, com rogos, com perdão. E aí no versículo 21, 9, 21, ele falou que o anjo Gabriel veio falar com ele. Ele conheceu o anjo Gabriel porque Gabriel tinha dado a outra visão a ele. No versículo 21, ele diz, e quando eu estava em oração, querendo saber o que ia acontecer com o povo de Deus ao longo da sua existência, eu voltei o meu rosto para buscar o Senhor. Versículo 3, versículo 21, e o anjo Gabriel me tocou, ele já conhecia o anjo,
E no versículo 22, o anjo falou para ele assim, o anjo Gabriel, aquele que vai falar com Maria lá na frente. Nós estamos aqui há quase 600 anos antes de Cristo. O anjo Gabriel falou para Daniel, Daniel, eu vim te fazer entender o sentido. Sentido do quê? Da oração dele, que ele estava perguntando para Deus, ele está preso, e agora? Israel vai ficar aqui? O que vai acontecer com Israel? Ele pede perdão com humildade e busca. E o anjo Gabriel vem falar com ele. No versículo 24, o anjo responde para Daniel assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Então preste atenção, sabe o que o Gabriel falou para Daniel? Daqui 70 semanas está resolvido o problema da nação de Israel. Já passou tudo que ele vai ter que passar, Deus já cessou o pecado, já resolveu o problema da transgressão, da expiação, e trouxe sobre a nação a justiça eterna. Limpo o texto, na superfície. Dar fim aos pecados, quer dizer, Israel não vai pecar mais a partir daí. Daí, a partir de quando? 70 semanas. Aí a gente pergunta, o que é 70 semanas? O mesmo Gabriel interpreta. Ele diz assim para Daniel, sabe e entende, versículo 25. Antes da gente ler o versículo 25, olha o que ele está dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem me entendeu, diga amém. Versículo 24. O anjo está falando sobre Israel, sobre Daniel, que está orando sobre Israel. É 505, quase 600 anos antes de Cristo. Não existe igreja, o anjo não fala de igreja. Daniel não sabe de igreja, Daniel não sabe de gentil. Aí o anjo fala assim, olha, sobre Israel tem 70 semanas. Aí no versículo 25 ele explica, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, 3 períodos, saída da ordem para reedificar Jerusalém, até o ungido e ao príncipe. Ele coloca 3 períodos. Um período de 7 semanas, ele falou 7 semanas e 62 semanas, vai ser desde a ordem para restaurar Jerusalém, ou seja, 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. 49 anos depois que Ciro assinou a ordem, o decreto para reedificar Jerusalém, Jerusalém está destruída, Jerusalém é um monturo, eles estão presos em Babilônia. Agora já não é mais Babilônia, já é o Império Medo-Persa. Babilônia caiu. 49 anos depois que Ciro assinou, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Jerusalém estava reedificada. Cumpriu-se milimetricamente, palavra de Deus. Aí ele disse assim, mais 62 semanas, quando Jerusalém foi inaugurada, conta mais 62 semanas e o Messias virá e será morto. 62 semanas. Passaram-se as 62 semanas, ou seja, 434 anos, e Jesus nasceu, veio, cresceu, morreu na cruz e ressuscitou. Do jeito que o Gabriel falou para Daniel. 62 semanas com mais 7 semanas, ficou 69. O que ficou faltando? Uma semana de 7 anos. Entendeu a origem de grande tribulação, 7 anos? Apocalipse não vai falar 7 anos. Lugar nenhum vai falar 7 anos. É aqui a origem. Está falando sobre o povo de Israel. Ficou faltando uma semana. Aí o Gabriel ainda continua no versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e não estará. O povo do príncipe que há de vir, o príncipe que ele se refere aqui é o anticristo. 3 períodos, ele falou, um período, decreto para Jerusalém, outro período de Jerusalém reedificada até a vinda do Messias,
E depois, uma semana ficou para o príncipe que há de vir. Aí ele diz, o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Olha que interessante, Deus enviou o anjo para dizer para Daniel, 69 semanas chega até o Messias. Aí Deus não fala da igreja. Daniel não perguntou da igreja, Daniel não sabe da igreja. Ele quer saber do povo de Israel. Aí o anjo falou para ele assim, ó, até o problema de Israel será totalmente resolvido, pecados expiados, transgressões sanadas, justiça eterna estabelecida, tem 70 semanas. Só que ele abre um parênteses na 69ª, faltando uma semana, e ele diz assim, ó, e vai assim até o fim. Esse parênteses nasceu a igreja, já vai para 2000 anos. E por isso a igreja crê nessa semana que ainda falta, que é os 7 anos da grande tribulação. Então quando alguém fala, grande tribulação, é um período de 7 anos, de onde vem isso? Lá da revelação do anjo Gabriel a Daniel. Tem a ver com o povo de Israel, porque o anjo falou para ele, ó, haverá muitas guerras, a ciência se multiplicará, e o anjo vai dando detalhes. E ele separa as 2 semanas, olha no versículo 27, ó, ele fará uma aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Querido, preste bem atenção. No versículo 26, ele está dizendo, olha, Jerusalém, o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. Jerusalém ainda vai ser construída, vai 49 anos. Depois vai mais 62 semanas, ou seja, mais 434 anos para vir o Messias. E ele já fala, o povo do príncipe que há de vir, o povo de Roma, falando que o anticristo talvez tenha sua origem em Roma, ou pelo menos seu precursor, o povo do príncipe destruirá a cidade. Quem destruiu a cidade foi Roma. O povo do príncipe que há de vir, o príncipe é o anticristo. Então nós sabemos a origem da semana. Por que nós sabemos que é 2 metades? Ele dizendo, ele fará uma aliança com muitos por uma semana e vai romper no meio. Quando ele romper no meio, vai fazer cessar o sacrifício e oferta de manjares. Você já imaginou a igreja oferecendo sacrifício e oferta de manjares? Quem está me entendendo, diga amém. Quem vai estar oferecendo sacrifício e oferta de manjares é Israel. A igreja nunca ofereceu sacrifício e oferta de manjares. Ele fará cessar o sacrifício. O sacrifício da igreja é o sacrifício de Cristo. A origem das 7 semanas está aqui, a origem das 2 partes das 7 semanas está aqui. O que Apocalipse vai dizer depois tem a sua origem aqui. E quem está dizendo isso é o anjo Gabriel a Daniel. Quem está me entendendo, diga amém. Olha que interessante. No capítulo 12, como eu já li para os irmãos, Daniel repete aquilo que Jesus disse e que Marcos e Mateus registrou. Ele falou, olha, se levantará Miguel, o grande príncipe. Todo mundo sabe que Miguel se levantará na grande tribulação. Está lá no Apocalipse. É um tempo de angústia como nunca houve. Repete. Desde que houve nação. Então não adianta falar o Egito, Noé, falou, desde que houve nação, não teve um tempo igual esse, o texto está dizendo. Exatamente o que Jesus disse. E nem depois desse tempo de 7 anos haverá outro tempo. O texto é claro, ele se sustenta. E aí no versículo de número 11, o Gabriel não disse para Daniel que ele veio para fazer ele saber até restabelecer a justiça eterna? A justiça eterna se restabelece para Israel quando Cristo começa a reinar sobre eles.
Justiça eterna, cessou o sacrifício, resolveu o problema dos pecados, Deus tratou com Israel, Israel foi purificado no fogo da grande tribulação, houve uma conversão nacional. E olha o que ele diz no versículo 11 agora, Daniel 12, 11. Acompanhe comigo no texto. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, isso fala do anticristo profanando o templo em Israel, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega a 1335 dias. Por que 1290 dias? 3 semanas e meia, 3 semanas e meio, dá 1260 dias. Você pode confirmar isso em Apocalipse 11, 13. Lá em Apocalipse 11, 3, quando fala da primeira metade da grande tribulação, está dizendo 1260 dias. Você pode confirmar depois em Apocalipse 12, 6, aonde ele diz que 3 semanas e meia semana é 1260 dias. Mas o Gabriel não falou que ia falar para ele até chegar o momento de expiar a justiça eterna? Então veja que no primeiro capítulo, no primeiro versículo de número 11, acrescentou 30 dias a mais, foi para 1290. Acreditamos que sejam os 30 dias usados para o julgamento das nações. Porque as nações que vão entrar no reino e as nações que não entrarão no reino. E depois tem mais 45 dias acrescentados, que nós acreditamos que são os preparativos na terra para o estabelecimento do milênio. Aí ele diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, quando se restabeleceu a justiça eterna, Israel está reinando e Cristo reina sobre Israel. 1260 dias, mais 30 dias, mais 45 dias. Cumprindo o que o Gabriel falou, restabelecer todas as coisas. O pecado, a expiação e tudo. Então, nós sabemos a partir daí que esse período tem a ver só com Israel. Bem-aventurados que esperam. Você não vê o menor vestígio de igreja aqui. Está falando de Israel desde a oração de Daniel até a justiça eterna. Aí você me pergunta, cadê a igreja? Não tem, dentro do assunto de grande tribulação, não tem igreja. Os textos que apresentam, eles não se sustentam. Como em Apocalipse nós temos uma mensagem para Israel, para gentios e para a igreja, como nós aprendemos no capítulo 1, eu quero trazer aos irmãos aqui no tempinho que a gente tem ainda, os gentios. Lucas registrou em 21, 24b, Jesus falando da grande tribulação, ele falou que tinha que esperar que o tempo dos gentios se completasse. Falou, olha, não vai acontecer até que o templo dos gentios não se complete. Jerusalém será pisada por eles, é o templo dos gentios. Paulo falando ainda sobre os gentios, em Romanos 11, 25, ele falou, eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Israel endurecido até que se cumpra a plenitude do tempo dos gentios. Assim todo Israel será salvo. Então está dizendo, olha, depois que terminar o tempo dos gentios é que Israel será salvo. O que é tempo dos gentios? Os irmãos se lembram que quando Deus formou a nação de Israel, e ele prometeu que Israel prevaleceria sobre todas as nações. Que nós chamamos de gentio qualquer nação que não pertence a Israel. Só que devido à rebeldia desse povo de Deus, qual foi a rebeldia? A idolatria, eles terem rejeitado Deus como rei, pedido um rei. E porque eles rejeitaram Deus como um rei e não abandonavam a idolatria, Deus permitiu que os gentios predominassem. E assim Deus entregou
todas as nações da terra para os gentios. Começou com Nabucodonosor. Nabucodonosor era gentio, e Deus chamou de meu servo, e o povo de Deus foi escravo de Nabucodonosor. E de lá para cá, quando os gentios assumiram a supremacia política na terra, o governo na terra, nunca mais Israel reinou politicamente na terra. Isso só vai acabar quando Jesus voltar para tomar o reino de volta. É o tempo dos gentios, vai desde que Nabucodonosor começou a reinar sobre toda a terra, inclusive sobre o povo de Deus, até o reino de Cristo. E a plenitude do tempo dos gentios é porque lá no Antigo Testamento, apesar dos gentios reinarem politicamente, a autoridade espiritual na terra era dos judeus. Se alguém quisesse saber de Deus e onde Deus está operando, em qual nação na terra, era Israel. Politicamente, quem manda na terra? É os gentios. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, Mercado Comum. Politicamente, quem manda é os gentios. Espiritualmente, é Israel. Só quando chegou em Atos 2, por eles terem rejeitado Cristo, Jesus foi para o céu e enviou o Espírito Santo, eles também rejeitaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a operar na igreja. E a igreja é composta de gentios. Começou a plenitude do tempo dos gentios. Agora os gentios têm o poder político no mundo e a autoridade espiritual. Israel foi cortado. E se encontra nessa condição até hoje. E o texto está dizendo, quando terminar o tempo dos gentios, Israel será restaurado. Conforme Paulo vai explicar nas suas cartas aos Tessalonicenses e em outros textos, quando a igreja for embora, porque ela é composta de gentios, então Israel será restaurado, Israel será salvo. E a igreja? A igreja, ela aparece 29 vezes em Apocalipse, de 1 ao 3, e nenhuma vez do 6 ao 18. Ah, mas lá em Apocalipse 13 e 7, está dizendo que o anticristo vai perseguir os santos, e em alguma versão os escolhidos. Então é a igreja. Poxa, um único versículo lá em 13, 7 se refere aos santos? Não, a Bíblia chama de santos os que vão ser salvos. A Bíblia chama de santos os judeus, a Bíblia chama de escolhidos os judeus, a Bíblia chama de eleito os judeus, como também chama a igreja. Chamar de santos, escolhidos, salvos, é comum. Estes escolhidos que o anticristo vai prevalecer contra eles e vencê-los, são exatamente aqueles que serão salvos na grande tribulação, porque eles perderam o arrebatamento, mas despertados pelo arrebatamento, não se sujeitaram à adoração à besta, e foram degolados, foram mortos. João, vocês vão ver na continuação do estudo do Apocalipse, que João tem a visão de quando eles estão sendo mortos, e quando eles estão sendo mortos, eles têm palmas nas suas mãos, e eles pedem vingança do sofrimento que eles tiveram, da morte cruel que eles tiveram, e João disse, e o anjo revelou para João que eles deveriam esperar até se completar o número daqueles que ainda iam morrer. Eles morreriam ali na grande tribulação. Então, queridos, eu creio que é para se considerar você saber que o anjo veio revelar as coisas que viste, as que são e as que vão acontecer, e ele cita a igreja 29 vezes em Apocalipse 1, 2 e 3, e do capítulo 4 fala que a igreja está no céu, e até o 19 você não vê o nome da igreja mais uma única vez. E no 19, quando ela volta a aparecer, ela está no céu, de uma forma glorificada. Depois, nós devemos considerar essa revelação do anjo sobre Israel, dizendo a origem das 70 semanas, a origem das 7 semanas, a origem das 2 semanas repartidas, dizendo que ele está revelando a história de Israel até a justiça eterna se restabelecer. Como a justiça eterna para ser restabelecida estava longe,
lá em Daniel, na 69ª semana, abriu-se um parênteses, ele disse para Daniel, vai assim até o fim. Deus nunca revelou nada para Daniel, nem para os santos do Antigo Testamento de igreja. Pedro foi um que escreveu dizendo que muitos deles, quando profetizaram, eles atentaram que não era para eles que eles estavam profetizando, mas eles não ficaram sabendo da igreja. Então não há nenhum lugar onde a gente possa ver a igreja dentro da grande tribulação. Se alguém perguntar, por que ela não vai passar? Por que você não crê? Porque não está escrito. Se eu tivesse visto ela aqui de 6 a 12, eu diria, não, a igreja estará aqui. E depois, para finalizar, nós temos ainda o texto de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, que todo mundo conhece. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Versículo 15, ele diz, ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta dos céus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O texto ele é claro. Paulo está dizendo de um arrebatamento. Aí alguém diz assim, não, mas esse texto, tá, vou pegar outro. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, agora 2, de 7 a 12. Ele é mais claro ainda. Em 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, ele está dizendo assim, olha, no 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo é o anticristo. Está falando que o anticristo vai ser de fato revelado quando for retirado aquele que o detém. Quem o detém? Quem é que detém o mal na terra? A operação, a encarnação do diabo? É o Espírito Santo de Deus que está na igreja. A igreja habitada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habitando a igreja, restringe. Ah, mas o mal sempre operou. É o que Paulo está dizendo. O mistério da iniquidade, ele sempre operou. Desde que Adão foi enganado. Mas o iníquo, ele não será de fato revelado. O iníquo a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, na sua volta, eis que venho com as nuvens, todos os olhos verá, e ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Esse iníquo, ele só se manifestará depois que for retirado aquele que o resiste. Olha o versículo 9. O aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, todo poder, sinais, prodígios e mentira. Com todo o engano, versículo 10, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A igreja não se encaixa nisso. O anticristo vem, olha o versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Está dizendo assim, olha, eles não acreditaram no Espírito Santo da verdade, por isso Deus manda o espírito do erro, o anticristo, o iníquo, o falso profeta, é permitido por Deus para fazer sinais, prodígios, milagres, maravilhas, tudo de mentira satânica, e as pessoas vão dar crédito. Por quê? Porque durante 2000 anos eles rejeitaram o Espírito Santo. A igreja não rejeitou o Espírito Santo, a igreja vive por ele, sem ele ela não existiria. Então o texto, ele se sustenta, ele é claro, ele bate com o que está escrito em Daniel, com o que está escrito em Apocalipse 16 a 18 e com todos os outros textos. Não se trata de uma versão. Alguém vai dizer, aqueles que acham que vai ter um arrebatamento, de repente, eles estão baseados na interpretação de um teólogo que surgiu no século XVIII, é uma novidade. Não, eu estou lendo Daniel, 550 antes de Cristo. Eu
Eu estou lendo Apocalipse, 96 depois de Cristo. Eu estou lendo Mateus, Marcos, 46, 56 depois de Cristo. Não estou citando o nome de teólogo nenhum aqui. Não estou citando interpretação de ninguém. Estamos indo direto na fonte, na Bíblia, do anjo falando com Daniel. Falou, Daniel, eu vim te fazer para entender. Entende, olha, tem 7 semanas vai acontecer isso, tem 62 semanas vai acontecer isso. Depois, em muitas dificuldades, vai assim até o fim. Lá no fim tem mais 1 semana de anos e o iníquo vai... Como é que eu sei que é 1 semana? Como é que eu sei que é o iníquo? Porque o iníquo vai vir no fim. E é ele que vai fazer a semana ser partida em 2 partes. Porque ele vai fazer um acordo com muitos e vai romper o acordo no meio da semana. E agora Paulo está dizendo em Tessalonicenses, dizendo que o anticristo ele vai se manifestar porque Deus vai permitir o espírito do erro operar na face da terra para que eles deem crédito, porque durante todo o tempo do Espírito Santo eles rejeitaram o Espírito da verdade. O Espírito Santo que sempre pregou a verdade foi rejeitado, juntamente com Jesus, juntamente com Deus, juntamente com o Evangelho, juntamente com a igreja. Então ele se manifestará. Quem está me entendendo, diga amém. Meu tempo acabou, mas nós teríamos muitos outros textos, como João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Eu vou para a casa de meu pai preparar lugar. Se eu for, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Não cabe grande tribulação dentro de um texto desse. Se dissesse, a gente diríamos, irmãos, vamos nos preparar, porque a grande tribulação vem aí, nós vamos passar e acabou. Está escrito. Mas não está. O que a gente percebe é que a igreja será tirada antes. E por que você crê assim? Porque está escrito. O versículo 12 de Tessalonicenses 12 diz, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitares com a injustiça. Não é o caso da igreja. Eu também ouvi um argumento, parece convincente, que não é nem bíblico, é um raciocínio lógico, que na minha opinião é um raciocínio ilógico. Alguém dizendo assim, olha, é melhor a gente se preparar para passar pela grande tribulação e não passar, do que você pensar que não vai passar e ter que passar. Parece bom, não parece? Eu até ouvi alguém dizendo assim, não, eu creio que não vou passar, mas me preparo para passar. Mas crê uma coisa e vive outra? Está estranho isso. Então esse raciocínio, que eu chamo de ilógico, que parece lógico, é apelar para a pessoa assim, olha, não é melhor você acreditar que você vai passar na grande tribulação e se não passar, melhor, você foi arrebatado, que ótimo. Agora, se você acreditar que você não vai passar e de repente você tiver que passar, e aí, você não se preparou? Sabe por que o raciocínio está ilógico, querido? Porque se você não acreditar que você vai ser arrebatado, você não vai praticar a vigilância tão enfatizada por Cristo. Todas as parábolas que falam da vinda do reino dos céus, elas são seguidas, elas são finalizadas com por isso, portanto, vigiai e orai. Porque vocês não sabem o dia e a hora. Vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia e a hora. Ele vem como ladrão de noite. Se você estiver esperando o anticristo se manifestar, você não precisa dessa vigilância, porque quando ele se manifestar, você faz a conta, é 7 anos, pronto. Você sabe quando Cristo volta. É no final da grande tribulação. Eu acho que a igreja foi chamada para esperar Cristo e não o anticristo. Nós estamos olhando para Cristo. E quando você está olhando para as promessas de Cristo, você vai aprender a orar e vigiar, porque vocês não sabem a hora. Ele virá como um ladrão. Um ladrão não vem como todo olho verá. Isso que venho com as nuvens e todo olho verá. Vocês não vai precisar ninguém dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Isso não cabe no ladrão da noite. Ele virá como ladrão. Portanto, ele vem de surpresa. Então, apesar de parecer lógico, eu acho que é ilógico, porque se eu acreditasse que eu vou passar pela grande tribulação, eu teria que ter o seguinte pensamento. Eu posso ficar tranquilo.
a hora que a grande tribulação arder, mesmo que o anticristo se manifestar, nós temos, foi largado o cronômetro. Foi apertado o cronômetro do relógio divino e nós temos 7 anos, agora a gente sabe certinho. E Jesus disse aquele dia e hora ninguém sabe, vocês têm que vigiar. Agora, para Israel, ele disse, eu vou-lo tenho predito. Vocês vão ver a desolação, vocês vão ver o sacrifício diário. Quando o sacrifício diário for cessado, vocês ainda terão 1260 dias. Foi dado prazo. Falou, quando o anticristo romper o sacrifício diário, quando o anticristo romper o trato, vocês têm 1260 dias. Está marcado data para eles. Para nós, não. Porque eles não têm rapto. Eles não têm arrebatamento. Eles têm a vinda de Jesus. Portanto, para eles não tem o ficar apercebido. Jesus para eles disse, eu vou-lo tenho predito, sabei por vós mesmos. Quando cessar o sacrifício, quando virdes o abominável, quando virdes a desolação. Ou seja, quando você vê o santo sendo profanado, vocês vão ver. Aí vocês fiquem sabendo. Já para a igreja, é como um ladrão de noite, é de repente, é num piscar de olhos, conforme Paulo fala, e outros textos como 1 Coríntios 15 e outros textos. Então, quando alguém diz assim, olha, quem acredita na grande tribulação, ele só tem o versículo de Apocalipse 3:10, que fala para a igreja de Filadélfia, porque você guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei na tribulação que há de vir sobre toda a terra. Eu estou falando há 45 minutos e não citei Apocalipse 3:10. Não citei. Poderia citar, ela se encaixa. A igreja de Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada. Ela coexiste junto com Laodiceia. É a igreja do arrebatamento. Poderia citar. Mas dizem que o único argumento que se tem para crer que não vamos passar é esse, eu nem citei. E citei apenas textos, não citei doutrinas, não citei reformadores, pós-reformadores, não citei nenhum intérprete, nenhum pastor, eu citei a Bíblia. Citei a Bíblia, li os textos e estão aí gravados para você ler na sua casa com calma. Leia Daniel 9. Estude o Apocalipse, você vai ver de 12 a 18. Amém, queridos? Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e espero que, de alguma forma, ela possa contribuir para o nosso crescimento espiritual.